Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e vim aqui para darmos continuidade à nossa aula, tá? A nossa matéria é Legislação Tributária e o tema da nossa aula é princípios, tá? Os princípios, eles são norteadores dos direitos. Eles foram criados para elaboração de leis, né? Os princípios, eles estão na nossa Constituição, né? Que é a nossa Carta Magna. Eles estão na nossa Constituição e nenhuma lei pode ferir tais princípios existentes, tá? Os princípios também, eles funcionam como lacuna da lei. Eu coloquei na apostila de vocês, aí junto com o material que eu mandei, além da aula, eu mandei um material que fala de princípios. Eu vou dar uma lida do que eu coloquei para vocês, para a gente poder concluir, tá? Podemos dizer que princípios em geral possuem três funções características, que são função informadora, função normativa e função interpretativa. A função informadora serve de informativo parâmetro de base para que os legisladores possam criar preceitos legais, ou seja, os legisladores, quando eles forem criar novas leis, quando eles forem criar novos preceitos jurídicos, eles vão se basear nos princípios existentes, tá? Para não ferir nenhum tipo de princípio. E a B fala da função normativa, né? Tá assim, ó, quando funcionam como norma aplicada, como por exemplo nos casos de lacuna da legislação. Você tem um conflito, você tem uma lide e aí não tem nenhum parâmetro legal ao qual a sua lide consiga ter uma... Como é que me fugiu a palavra? A sua lide, eu vou tentar explicar de outra forma. A sua lide, ela não está especificada em nenhuma lei. Qual é a solução do conflito que teve no seu caso, tá? E aí, o que a gente faz? A gente utiliza os princípios como lacunas na falta de legislação. Então, quando não há uma lei específica para a sua lide, o que é colocado, o que é utilizado, os princípios, tá? Então é utilizado os princípios também como lacuna da lei. E a função interpretativa, a gente também pode utilizar os princípios para saber interpretar a lei, tá? Então eu botei alguns princípios para vocês, eu não especifiquei todos, mas eu coloquei os mais importantes, tá? E ao decorrer da nossa aula, vocês vão entendendo. Então eu peço que vocês peguem a Constituição, busquem o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Se eu não me engano, eu coloquei na aula passada para vocês o anexo do CTN e o anexo da Constituição. Então, vocês peguem esse anexo para a gente poder dar continuidade à nossa matéria, tá? O primeiro princípio, aí depois eu descrevi várias coisas de princípios, tá? Em relação à legislação tributária. E aí o primeiro princípio que eu falo, os princípios, a maioria dos princípios que eu vou falar aqui, gente, eles estão na nossa Constituição. Então peguem o CTN, peguem a Constituição de vocês e vamos, ó, estudar. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele está descrito no artigo 150, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Coloquei no anexo de vocês assim, ó, artigo 150, vírgula, 1 em romano, que na nossa linguagem jurídica seria inciso 1, tá? E quando eu falar de alínea, são as letras, tá? A, B, C, D, eu falo assim, inciso 1, a linha A, tá? Então é o número em romano, 1. E a linha seria as letras, tá? E também eu vou falar também de parágrafos. O que é parágrafos? No anexo que eu mandei para vocês vão ver um S sobre S. Então quando eu falar parágrafo primeiro,
parágrafo 2º, é esse S sobre S aí, tá? Então vamos lá. Artigo 150, inciso 1. Fala assim o artigo 150, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Quando eu falar é vedado, é que não pode, tá? Não pode, é proibido, não pode. A União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí a gente vai lá no inciso, que é o número em romano. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A nossa matéria é legislação tributária, então aqui a gente vai tratar de tributos. Nós demos na aula passada os tributos existentes, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E aí, dentro de imposto, nós temos vários impostos existentes. IE, IPI, a gente vai falar todos esses, tá? Mas aqui, quando o artigo 150 fala que é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, tá? Tá dizendo aqui que não pode de forma nenhuma, tá? O Estado, ou o município, ou o Distrito Federal, ou a União, criar ou aumentar tributo sem estar definido em uma lei. Eles só podem fazer isso se for por lei, tá? Se não for, não poderão fazer. É claro que existem exceções e nós vamos ver as exceções, tá? Então o princípio da legalidade fala que é vedado, não pode a União, o Estado, o Distrito Federal e o município aumentar ou criar tributos sem lei que o estabeleça. Só pode fazer isso mediante lei, tá? Então vamos lá. Existem exceções. Quais são as exceções? Quais são as exceções em que a União, o Estado, o município poderá aumentar o tributo, porque esses impostos já existem, aumentar os impostos sem definição de lei, sem lei que o estabeleça, tá? Nos impostos de II, imposto de importação, IE, imposto de exportação, IPI, imposto de produtos industrializados, IOF, imposto de operações financeiras, tá? E a CID e o ICMS, sobre combustíveis derivados de petróleo apenas. Se for sobre outra coisa, não poderá aumentar. Agora, se for sobre combustíveis e derivados de petróleo, poderá aumentar a tributação sem lei que o estabeleça, tá? Então tá aí. Essas são as exceções, ou seja, o Estado poderá fazer sem lei que o estabeleça, aumentar ou esses tributos. Saindo do princípio da legalidade, tá? A gente vai entrar no princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele também é chamado do princípio da não surpresa. Por quê? Porque o princípio da anterioridade fala assim, ó, não pode exigir tributos, tá? No mesmo exercício financeiro que criou o tributo ou aumentou, majorou. Ou seja, não poderá a União, vamos lá, vou ler o artigo 150, inciso 3º, a linha B, tá? Vamos lá. 150 fala assim, é vedada a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja,
o Estado, a União, o município, o Distrito Federal, não poderá, caso majore alguma tributação, não poderá fazer isso no mesmo exercício financeiro ao qual se majorou, ou seja, a qual aumentou, tá? Somente no exercício financeiro seguinte. O que seria o exercício financeiro seguinte? O ano seguinte. Digamos que a União aumentou o imposto de importação em 2019, tá? Ela poderá cobrar em 2019 esse aumento? Se essa tributação, se esse imposto não estiver no rol de exceções, ela poderá. Se ele não tiver, ela não poderá. Se ele tiver no rol de exceções, ela poderá. Vou dar um outro exemplo, tá? Não poderá a União, que aumentou o imposto de renda, tá? Ela majorou, ela aumentou o imposto de renda em 2019. Então, ela só vai poder exigir esse aumento em 2020, tá? Vamos de novo. Olha só. A União, ela aumentou o imposto de renda. Só que ela fez esse aumento por lei, né? Ela fez esse aumento por lei. E aí, essa lei, esse aumento entra em vigor quando? Em 2019? Ela só pode entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, ou seja, se ela aumentou em 2019, ela só vai poder exigir do contribuinte em 2020, tá? Foi? Então vamos lá. Então, mas o princípio da anterioridade, ele também tem exceções. Exceções é quando sai da regra. Ou seja, a regra é que ela não pode aumentar e cobrar no mesmo exercício financeiro que aumentou, que majorou o imposto, correto? Mas as exceções faz o quê? Que diz que ela vai poder cobrar no mesmo exercício que ela majorou. Mas aí existem as exceções e a gente vai falar das exceções agora, tá? Quais são as exceções ao princípio da anterioridade? II, IE, IPI, IOF, esses você conhece, eu falei do outro, tá? A CID, que é Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, a CID e o ICMS somente sobre combustíveis ou derivados de petróleo, tá? As contribuições sociais poderá. O imposto extraordinário de guerra também poderá. E o empréstimo compulsório, quando se tratar de guerra externa e sua iminência, ou calamidade pública, tá? Essas são as exceções. Então, quando se tratar dessas tributações, desses impostos e desses tributos que eu falei agora, ela poderá cobrar no mesmo exercício financeiro em que ela majorou, ou seja, que ela aumentou o valor, tá? Esses podem, mas a regra é que ela não pode fazer no mesmo exercício financeiro em que ela majorar, tá? Saímos do princípio da anterioridade, vamos entrar no princípio da noventena. O que fala o princípio da noventena? O princípio da noventena, ele também é conhecido como o princípio da nonagesimal, tá? E ele também é caracterizado como o princípio da não surpresa, tá? O que fala o princípio da noventena? Eu vou ler para vocês. Ele está descrito no artigo... cadê? 150, inciso 3º, a linha C. O artigo 150 fala assim: é vedada a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. A linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que fala, né,
que é o princípio da anterioridade, o princípio que a gente falou acima. O princípio o princípio da noventena, o que ele vem dizer? O que ele vem falar pra gente? Ele é quase igual ao princípio da anterioridade. Só que a vantagem dele é que, tipo assim, ó, perante o princípio da anterioridade, que a gente estudou antes de falar do princípio da noventena, não é no mesmo, ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro seguinte. Ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro ao qual majorou, mas ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, correto? O princípio, só que o que se ocorre? Quando o Estado, a União, o Distrito Federal e o município aumentar uma tributação em 25 de dezembro, 26 de dezembro, e aí pelo princípio da anterioridade, a União, o Estado, os entes públicos só vai poder exigir essa tributação, esse aumento, no exercício financeiro seguinte, correto? Só que se eles aumentarem no final do ano, em dezembro, 26 de dezembro, vão pegar o contribuinte de surpresa, 1º de janeiro? Vão. Então, para isso surgiu o princípio da noventena. E aí é que entra o princípio que seria o quê? A União, o Estado e o Distrito Federal vão ter que respeitar o princípio da noventena de quê? De 90 dias, para eles poderem aumentar uma tributação e exigir esse aumento, eles vão ter que esperar 90 dias pelo menos, tá? Mas como assim, professora, 90 dias? Se eles criarem dia 26 de dezembro, em 1º de janeiro eles podem cobrar a tributação, correto? E aí, de acordo com o princípio da noventena, eles vão ter que respeitar um lapso temporal de 90 dias. Entendeu? Porque aí o contribuinte tem um tempo para se preparar. Imagine só, aumenta uma tributação em 25 de dezembro. Aí 1º de janeiro já pode exigir o aumento, o contribuinte vai ser pego de surpresa, correto? E aí entra aqui o princípio da noventena, ou seja, o ente público, ele vai ter que esperar o prazo de 90 dias, pelo menos, para exigir essa majoração de tributação, tá? Mas existe exceções. Quais são as exceções? Qual poderá ser cobrado o aumento de imediato. E a gente vai entrar no rol de exceções, tá? O II pode ser cobrado de imediato, não precisa esperar nem o exercício financeiro seguinte, nem os 90 dias. O IE, ele pode ser cobrado de imediato, o seu aumento, não precisa esperar nem o exercício financeiro seguinte e nem 90 dias. O IR, ele não precisa esperar 90 dias, mas ele tem que esperar o exercício financeiro seguinte. Ou seja, se o legislador aumentar o imposto de renda em dezembro, em janeiro já pode cobrar o aumento, tá? Por quê? Porque ele é exceção ao princípio da noventena. Ele não respeita o prazo de 90 dias, mas ele respeita o prazo do princípio da anterioridade, que ou seja o quê? Que ele não pode ser cobrado no mesmo exercício, que ele não pode ser cobrado o aumento no mesmo exercício, no exercício financeiro ao qual ele foi majorado, somente no exercício financeiro seguinte, tá? O IOF pode ser cobrado também de imediato, tanto no princípio da anterioridade quanto no princípio da noventena, tá? A CID e o ICMS sobre derivados de petróleo e combustíveis também pode ser cobrado de imediato. As contribuições sociais, o IEG, não, ó, deixa eu corrigir aqui. As contribuições sociais, eles não precisam respeitar o princípio da anterioridade, mas eles têm que respeitar o princípio da noventena, tá?
O princípio eles têm que esperar 90 dias a sua majoração para ser cobrado. Mas eles não precisam respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, se for aumentado em 2019, eles vão ter que esperar um lapso temporal de 90 dias, porque ele pode ser cobrado no mesmo exercício ao qual foi aumentado. Lembra que ele é exceção lá no princípio da anterioridade? Só que no princípio da noventena, ele não é exceção, ou seja, ele vai pela regra, vai ter que esperar 90 dias, tá? O empréstimo compulsório e em se tratando de guerra externa em sua iminência e calamidade pública, também vai poder ser cobrado de imediato a majoração, tá? A base de cálculo de IPTU e IPVA, eles vão ter que... Eles não precisam esperar 90 dias, mas eles têm que esperar o exercício financeiro seguinte, tá? E aí a gente entra no princípio... Deixa eu só recapitular aqui, ó. Vamos recapitular o princípio da noventena. O princípio da noventena é aquele que quando o ente público, quem é o ente público? União, Estado, Distrito Federal e Município, aumentam uma tributação. Quando eles aumentam, pelo princípio da noventena, se eles aumentarem em 2019, eles vão ter que cobrar somente 90 dias depois. Pelo princípio da noventena. Pelo princípio da anterioridade, eles só podem cobrar no exercício financeiro seguinte, ou seja, em 2020, se eles criarem em 2019, tá? Agora, se é uma tributação, por exemplo, IR, o IR, no princípio da anterioridade, ele tem que esperar o exercício financeiro seguinte para poder ser cobrado a majoração, não tem que? Só que se o IR for aumentado em dezembro, ele não precisa esperar 90 dias. Por quê? Porque ele é exceção ao princípio da noventena. Tá entendendo? Então o princípio da noventena também é aquele princípio para a gente também não ser pego de surpresa. Tá? Por quê? Porque aí se criou uma tributação no final do ano, isso é a regra, tá? Se criou uma tributação no final do ano, essa tributação aumentou, essa majoração ou essa tributação, ela vai ter que esperar 90 dias para poder ser cobrada, tá? E isso é a regra, fora as exceções. As exceções é quando não necessita esperar o prazo de 90 dias, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Qualquer coisa porque é meio assim... Quem não, tipo assim, quem tá vendo assim, novo, vai falar assim, nossa, embolado. Mas depois que entende, é tranquilo, tá? O princípio da anterioridade com o princípio da noventena. Lembra-se que os dois são princípios existentes para que o contribuinte não seja pego de surpresa, tá? E aí, o princípio da anterioridade, ele tem que respeitar o exercício financeiro seguinte, ou seja, ele só vai poder cobrar a tributação no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte ao qual foi majorado. O princípio da noventena, ele vai ter que esperar 90 dias para poder cobrar esse aumento, tá? Vamos lá, senão a gente não sai daqui, tá? Princípio da irretroatividade. Deixa eu pegar aqui uma folhinha que caiu. Princípio da irretroatividade. O que fala o princípio da irretroatividade? Fala assim, geralmente é aquele que veda que a lei que tenha criado ou aumentado um tributo tenha sua publicação... Gente, minha cadeira tá descendo. Tem a sua publicação em data anterior à sua vigência. Ou seja, eu criei um tributo em outubro de 2019. Eu vou poder aplicar essa tributação antes de outubro de 2019? Então, o princípio da irretroatividade fala que veda que a União, o Estado, o Distrito Federal cobre tributação sem... Desculpa, gente, embolei aqui. Olha só.
O princípio da irretroatividade é aquele que fala assim, ó, não poderá a União, o Estado, o Distrito Federal cobrar tributo ou aumentar um tributo e exigir essa cobrança de aumento de data anterior à sua vigência. Ou seja, se essa tributação foi aumentada em 2019, digamos assim, em março de 2019, e aí esse princípio ele veda que essa aplicabilidade seja anterior à data em qual ele entrou em vigência. Vou dar um exemplo. Digamos que a União aumente o IR, tá? Em março de 2019, tá? E aí o IR ele tem que esperar o princípio da anterioridade. Então ele não pode ser cobrado em 2019. Ele só vai poder ser cobrado esse aumento em 2020, janeiro de 2020. Porque ele respeita o princípio da anterioridade. Correto? Só que aí a União vem e cobra esse aumento em abril de 2019. Poderá? Não, pelo princípio da irretroatividade, tá? Por esse princípio, ela não pode aplicar a casos anteriores à sua vigência. Ou seja, ela não pode cobrar, se só entra em vigência em 2020, por que ela pode cobrar em 2019? Ela não pode cobrar em 2019. Ela só vai poder passar a cobrar aquilo ali em 2020, tá? Vamos lá. O princípio da irretroatividade, ele existe algumas exceções, tá? Que fala que no Código Tributário fala que uma lei pode retroagir para beneficiar ou quando essa lei for interpretativa. Se essa lei for interpretativa, ele poderá retroagir. Se não for, não vai poder retroagir, tá? E aí a gente entra no princípio da igualdade ou da isonomia. Então, gente, o princípio da irretroatividade, ele existe para que o ente público não aplique ao aumento de um tributo antes de sua vigência, tá? Para que ele não leve isso para anos anteriores ao qual ele foi instituído. E ele tem exceção. A exceção está no CTN, tá? Foi aquelas que nós falamos. Saindo do princípio da irretroatividade, nós vamos entrar no princípio da igualdade ou isonomia tributária. Esse princípio está no artigo 150, inciso 2 da Constituição. Fala assim, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desiguais entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. O que fala o princípio da isonomia? Que ele tem que o ente público ele tem que tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de formas desiguais. Ele não pode tratar os iguais, ele dá o mesmo tratamento para os iguais tratando os desiguais. A gente fala aqui nas pessoas em que tem mais dinheiro, ele não pode cobrar um valor de tributação a pessoa que tem mais dinheiro. Por exemplo, a pessoa que ganha 10 mil reais, dá um exemplo, a pessoa que ganha 10 mil reais, ela vai pagar uma tarifa de imposto de renda. O valor do imposto de renda
não sei se é de 15%. A pessoa que ganha R$ 3.000 ou 2.800, R$ 3.000, ela não vai poder cobrar o 15% ao qual ela cobra da pessoa que recebe 10 mil. Isso aí ela estaria tratando iguais as pessoas desiguais, entendeu? Por isso que o princípio da igualdade vem dizer o quê? Que a administração pública, o ente público, ele tem que tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais. Eu não posso, digamos assim, eu tenho duas pessoas que estão com fome, tá? Vou dar um exemplo. Duas pessoas que estão com fome. Eu não posso dar... Uma tá com fome de 10 hambúrgueres e a outra tá com fome de 2 hambúrgueres. Eu posso dar 10 hambúrgueres para cada uma? Não, sabe por quê? Porque aquela que tá com fome de 2 hambúrgueres vai ficar sobrando, correto? Daquela que tá com fome de 10 hambúrgueres. Então, o ente público, ele tem que tratar as pessoas que estão com fome de 10 hambúrgueres iguais, dá 10 hambúrgueres para cada um. Das pessoas que estão com fome de 2 hambúrgueres, dá 2 hambúrgueres para cada um. Assim funciona na tributação. O princípio da igualdade, ele vem dizer que o ente público, ele tem que tratar as pessoas iguais de formas iguais, as pessoas desiguais de formas desiguais. Ele não pode tratar o igual de forma ao desigual, porque ele estaria prejudicando aquele que é desigual, tá? É o que eu estava te explicando. A pessoa que recebe R$ 10.000, a tributação do imposto de renda dela é de 15%. A pessoa que recebe R$ 3.000, a tributação do imposto de renda dela é de 7%. Eu não posso tratar eles iguais. Eu tenho que tratar eles de forma desiguais. Senão eu estaria sendo injusto, tá? E é isso aí que vem falando o princípio da isonomia. Então aí a gente entra no princípio da uniformidade geográfica, tá? O princípio da uniformidade geográfica, ele tá no artigo 151, inciso 1 da Constituição, tá? 151, inciso 1, vou ler. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado. Ou seja, a União, ela não pode cobrar uma tributação diferenciada a todos os estados. Ela tem que cobrar uniformemente. Tá? Ó, eu botei assim, ó. Este proíbe que a União institua tributo de forma não uniforme em todos os países, ou de preferência a Estado, município ou Distrito Federal, em detrimento de outro federativo. Ou seja, um tributo federal deve ser igual em todo o território nacional. A União, ela não pode cobrar, não vou cobrar do Rio de Janeiro mais caro e vou cobrar de São Paulo mais barato. Ela não pode fazer isso. Ela tem que cobrar a tributação federal de forma uniforme, tá? Iguais para todo mundo. Saindo do princípio da uniformidade geográfica, nós entramos no princípio da capacidade tributária, da capacidade contributiva, tá? O princípio da capacidade contributiva, ele está no artigo 145, parágrafo 1º. Lembra que eu falei dos parágrafos? O parágrafo é um S sobre S, tá? Vamos lá no artigo. Artigo 145 fala assim, ó. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado
a administração tributária, especialmente para conferir a efetividade a esses objetivos. Identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, os entes públicos, quando eu falo entes públicos, eu estou falando da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Eles têm que cobrar a tributação de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Se o contribuinte está me demonstrando uma capacidade contributiva boa, eu vou cobrar ele de acordo com a capacidade dele. Mas como assim, professora? Ele vai ser cobrado de acordo com a capacidade contributiva? Digamos que eu não trabalho, tá? Não trabalho, não tenho renda nenhuma e ganho uma casa de herança de 1 milhão. Para eu receber a casa de herança, eu tenho que pagar ITD, imposto, transmissão, causa morte ou doação, tá? E aí a casa que eu vou herdar é de 1 milhão. O ITD equivale a 4% sobre o valor do imóvel. 4% de 1 milhão. Quanto dá? Se eu não trabalho, não tenho renda, como é que eu vou pagar isso? Não vou pagar, gente. Como é que eu pago? Entendeu? Mas quando eu herdei esse bem, eu estou demonstrando para os entes públicos. O ITD é um tributo estadual, né? O ITD é um tributo estadual. Eu estou demonstrando para o Estado que eu vou receber aquela herança de 1 milhão. O Estado fala assim, meu amor, você está recebendo uma herança de 1 milhão. Você tem que pagar ITD. Senão você não tem como receber essa herança. Não recebe. Tá entendendo? Então, outro exemplo. Digamos que eu compre um carro. Digamos que eu compre, sei lá, um Audi. Parcela em 50 milhões de vezes. Ganho um salário mínimo, parcela em 50 milhões de vezes. E aí, quando eu compro esse bem, eu estou demonstrando para a administração pública que a minha condição é de acordo com o que eu demonstro. Então, eu tenho que pagar a tributação conforme a minha demonstração. Se eu demonstro à administração pública que eu sou capaz de comprar aquele bem, eu vou ter que pagar aquela tributação equivale a do bem de acordo com o valor que o bem, do valor do bem. Então, por isso que às vezes as pessoas compram imóveis, às vezes compram bens móveis, e aí o carro fica parado, porque a pessoa não tem condições de arcar com o IPVA, não tem condições às vezes de terminar de pagar a parcela do carro. Então, você está demonstrando uma capacidade para a administração pública a qual você às vezes não tem. E ela vai cobrar conforme a sua capacidade, a capacidade que você está demonstrando a ela. Então, a capacidade contributiva, ela vai ser cobrada de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a capacidade que você está demonstrando para a administração pública, tá? Saindo do princípio da capacidade contributiva, né? Nós vamos entrar... ainda fala assim, no princípio da capacidade contributiva eu coloquei assim, este é colocado como um subprincípio do princípio da igualdade da isonomia tributária. Reza o texto constitucional que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Aplicação prática desse princípio encontra-se na alíquota progressiva presente no imposto de renda, se você demonstrar, no IPTU, no IPTR, tá?
Então, você vai ser cobrado de acordo com a capacidade contributiva que você demonstrar. Fala assim, ó. O princípio da capacidade contributiva inspira-se na ordem natural das coisas. Onde não houver riqueza, é inútil instituir imposto. Do mesmo modo em que a terra seca não adianta abrir poço e buscar água. Ou seja, eu não posso cobrar tributação, né? Não posso colocar o imposto de renda da pessoa que recebe o salário mínimo. Como é que a pessoa que recebe o salário mínimo vai conseguir pagar o imposto e sobreviver? Então, dessa pessoa eu não posso exigir o pagamento de imposto de renda. E aí essas pessoas entram na isenção do imposto de renda, tá? Saindo do princípio da capacidade contributiva, nós vamos entrar no princípio da liberdade de tráfego, tá? O princípio da liberdade de tráfego, ele está no artigo 150, inciso 5 da Constituição. Vou ler. Fala assim, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ou seja, aqui vem dizendo, esse princípio, ele fala da limitação de tráfego. Eu não posso cobrar tributação da pessoa que entra no Rio de Janeiro, tá? A pessoa que vem para o Rio de Janeiro, eu não posso cobrar nenhuma tributação pelo fato delas ter vindo para o Rio de Janeiro. Assim como no Rio, assim como de São Paulo, assim como de outro estado do Brasil, tá? Então, esse princípio, ele limita a cobrança, ou seja, ele veda a cobrança, né, de tributação. Ah, professora, mas e os pedágios? Os pedágios, eles são cobrados para vias e conservações públicas. Ou seja, você que andar na Via Lagos, a Via Lagos é um tapete. E aí, para você andar nessa pista, que você pode ir por uma outra pista, tá? Para você andar nessa pista, você paga uma tributação. Ou seja, você paga, né, a taxazinha lá do pedágio, você paga o pedágio. E aí, esse dinheiro é revestido na conservação da via. Mas o artigo aqui fala, ó, o artigo aqui, ele é claro, ó, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, pode cobrar os pedágios para conservar as vias públicas. A linha amarela, a ponte Rio-Niterói, tem um pedágio aqui quem vai para São Paulo para poder, a Dutra, né? Para conservar a Dutra. Então, as vias que são de conservação do poder público, ele pode cobrar um pedágio, mas ele não pode cobrar tributações pelo seu ingresso em vias de, como é que é o nome aqui que fala? Interestaduais e intermunicipais, por meio de tributos por interestaduais e intermunicipais, ou seja, estado entrar em um estado e outro e o município e o outro, entendeu? Então não pode ser cobrado tributação. Esse princípio, ele fala disso. Entramos aqui no princípio da não cumulatividade. O que fala o princípio da não cumulatividade, tá? O princípio da não cumulatividade é aquele com o qual eu paguei uma tributação por uma mercadoria. Por exemplo, mercadoria, uma blusa. Digamos que a tributação seja de ICMS, tá?
seja de 10% do ICMS. Digamos que a blusa seja de, sei lá, R$100. Aí eu vou pagar uma tributação pelo ICMS, R$10. E aí eu, mercado, vendi pra fábrica 1, pra loja 1, dá um exemplo. Tem um exemplo aqui que é assim. Não, na verdade seria fábrica 1 vende a blusa para fábrica 2 por R$100. E aí o ICMS cobrado nessa venda, o ICMS é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS cobrado nessa venda seria de 10%, tá? O ideal é que a gente fizesse isso em quadro, né? Seria de 10%. F2 vai vender para o mercado por R$150. A tributação do ICMS é de 10%. 10% de R$150 é R$15. Se aqui não houvesse o princípio da não cumulatividade, a administração pública podia cobrar R$10 de F1, que vendeu para F2, e R$15 de F2, que vai vender para o mercado. Só que aqui, pelo princípio da não cumulatividade, tem que ser descontado o que já foi pago de tributação. Ou seja, se eu paguei 10% daquela mercadoria de ICMS, eu agora aqui, nessa venda, não vou pagar 10%. Não, quer dizer, vou pagar 10%, desculpa, vou pagar os 10% mais tirando o que já foi pago. Ou seja, na minha venda de R$150, eu tenho que tirar menos R$10 ao qual já foi pago anteriormente. Então aqui eu só vou pagar R$5, tá? E aí